Oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda fase do processo de industrialização do Brasil. E é muito importante que você tenha assistido o vídeo em que eu falo sobre a primeira fase desse processo. Então, se você não viu, clica nesse vídeo que está aparecendo agora aqui nos cards, vai lá, assiste e depois volta nesse aqui, tá bom? Mas se você já assistiu, agora vamos continuar com a aula. A segunda fase do processo de industrialização do Brasil teve início em 1930 e terminou em 1955. E ela ficou conhecida como a fase nacionalista. E mais pra frente vocês vão entendendo por que ela ficou conhecida assim. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, em 1930 Getúlio Vargas assume o governo e então começa a desenvolver uma política de governo que investiu em indústrias extrativas e em indústrias de bens de produção. Como indústrias extrativas, ele criou a estatal CVRD, que é a Companhia Vale do Rio Doce, e a Petrobras. E como indústrias de bens de produção, ele criou a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a Petrobras também entra nesse tipo de indústria. E para vocês entenderem por que isso acontece, é só assistir o vídeo que está aparecendo aqui nos cards para vocês. Getúlio Vargas também investiu em energia, criando a Chesf e a Eletrobras, investiu em ferrovias e também criou o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje é chamado de BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tudo isso foi criado com o capital mais investido na época, que foi o capital estatal, ou seja, aquele capital que pertence ao Estado. O capital privado, que foi muito utilizado durante a primeira fase, continua sendo utilizado, só que o capital estatal tem uma importância maior nessa segunda fase. Se vocês tiverem prestado atenção, vão perceber que a indústria priorizada na segunda fase foi a indústria de bens de produção. E como vocês podem ver, a maioria das indústrias e companhias criadas naquela época eram e algumas ainda são nacionais, ou seja, pertencem ao Estado. E é por isso que a segunda fase ficou conhecida como a fase nacionalista. Em 1956, Juscelino Kubitschek assume o governo e dá início à terceira fase de industrialização do Brasil. Mas como vocês já sabem, isso vai ficar para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver surgido alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu venho e respondo vocês. E não esqueçam de deixar o like para poder me ajudar e compartilha com seus amigos esse vídeo para eles também estudarem sobre o processo de industrialização do Brasil. Se você está estudando para o Enem ou para algum outro vestibular, comenta aqui embaixo algum conteúdo de geografia que você tem dificuldade, que eu preparo a aula e trago para vocês também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!